Olá, eu sou Maria Tereza Mendonça de Barros, mas no NPP as pessoas me conhecem como Teca Mendonça. Eu atuo em 3 áreas diferentes. Eu sou professora de mitologia para psicanálise, eu também dou aulas da parte de neos e pós-freudianos dentro da história da psicanálise, e a minha especialidade é falar sobre o psicanalista inglês Winnicott. Gostaria de apresentar um pouquinho essas três vertentes. Do ponto de vista de mitos, você pode até se perguntar por que mitos em psicanálise? E o que eu posso dizer é que quando a gente trabalha com mitos, ela fala sobre os mitos, e isso se dá no início do curso de formação do NPP, nós temos uma oportunidade de fazer uma reflexão sobre o que é essa coisa chamada símbolo, a linguagem simbólica, e que vai estar presente na psicanálise, principalmente quando estudamos a questão dos sonhos, quando vemos as representações. Então, falar um pouco sobre como é que os gregos viam essa formação do mundo, como é que eles viam a questão desses deuses, dessa constituição do que seria a lei na época, como é que se trabalhavam os heróis, como é que se idealizavam esses heróis, que para mim funcionavam como uma espécie de ponte, de intermediários entre esse divino, que tem a ver com o que o ser humano deseja ser, ou o que ele espera em termos de apoio, de favorecimento, e a própria humanidade, as próprias dificuldades. Quando falamos, já no segundo tópico, sobre neos e pós-freudianos, o NPP ele tem essa percepção de que é importante que seja apresentado não só o pensamento de Freud, que é o centro da temática, mas também aqueles que, de alguma forma, ou trabalharam com Freud, mas que tentaram pensar outras alternativas, que não necessariamente tiveram continuidade, mas é uma apresentação dessa história da psicanálise. Finalmente, Winnicott é um autor do século XX, ele é um psicanalista inglês que propõe um outro olhar para a psicanálise, um olhar a partir da relação mãe-bebê, que vai levar em consideração tudo aquilo que o Freud vai falar sobre a questão edípica, só que ele fala de dessa primeira etapa, que é muito importante e que está muito presente para a gente poder entender a questão principalmente da psicose, que demanda do analista uma abordagem com algumas adaptações. Além disso, Winnicott também trouxe como inovação falar sobre a questão da delinquência e do que ele chama de privação. Os cursos que o NPP fornecem vão estar abordando essas histórias, bem como alguns casos de Winnicott pegando essas outras clínicas, e que falam um pouco da sua técnica. Finalmente, esse ano nós vamos também introduzir um curso sobre conto de fada e psicanálise. Ele estaria ligado a essa questão de entender esse funcionamento simbólico, entender aonde é que esse conto de fadas entra na constituição da clínica, principalmente quando nós trabalhamos com crianças. Se você achou que esses assuntos são interessantes, entre no site do NPP, descubra quais são os nossos horários, as nossas possibilidades para o ano de 2016.